baixinho aqui, deixa eu ver aqui. Então, boa noite a todo mundo. Vamos para mais uma rodada de leitura aí dos poemas da Adélia Prado. E a gente está ainda no livro Bagagem. Bagagem foi o que a gente vai mais ler, que é o melhor de todos, né? Alguns autores acontece isso. Do livro de estreia ser a obra-prima, que é o caso da Adélia Prado. Entrou mais alguém aí, o Luiz Dourado. Então vamos ver aqui. Tem que compartilhar a tela com vocês. Estou meio grog de... Peraí. Mudou. Peraí. Em algum lugar aqui tem compartilhamento de tela. Não sei porque não estou achando mais. Será que tiraram a função? Visualização. Acho que eu acho. Tinha um negocinho de compartilhar a tela aqui, não estou achando. Peraí. Abri, mas só que eu não estou achando mais onde é que compartilha a tela. Não está aparecendo a opção aqui. Espera um pouquinho. Deixa eu ver. Não. Não, ficava aqui. Achei. Estava aqui o tempo todo. Vou mostrar. Pessoal, vou mostrar os Cheetos para vocês. Coisa rara. Ele é cremoso. Cremoso. Aqui. A Fernanda trouxe os Cheetos para vocês verem. Aqui coisa rara. Mas peraí que agora não era para estar compartilhando a tela. Peraí. Pronto, agora ele está grandão. Ele é cremoso, mano. Ele é macio. Pronto, já viram os Cheetos. Cheetos é difícil de conseguir pegar. Cara de não tô gostando. Aqui, achei. Deixa eu voltar a compartilhar a tela. Pronto. Inteira. Aí, compartilhar. Pronto. Beleza. Então vamos lá. Vou pegar aqui os poemas da Adélia. Aqui, poesia de Adélia Prado. Então a gente leu até o... Qual que é o nome? Esqueci. Bom, leu até um poema que tinha lá. Agora vamos ler mais um. Que se chama... Por que fica aparecendo esse negocinho aqui? Eu não quero. Aqui. Se chama... Tá todo mundo vendo a tela aqui? Isso aqui aparecendo na tela? Para comer depois? Deixa eu ver. Sim? Então tá bom. Então, vamos lá. Tô meio atrapalhado hoje, gente. Então, na minha cidade, nos domingos de tarde, as pessoas se põem na sombra com a faca e laranjas. Então, ela está descrevendo uma cena do cotidiano no domingo à tarde, né? Então, as pessoas ficam lá comendo faca, descascando laranja e comendo faca. Comendo laranja, descascando laranja e comendo. Toma uma fresca. Tomar fresca é uma expressão das antigas, né? Tipo, ficar de boa na sombra. Toma uma fresca e rindo o rapaz de bicicleta e a campainha desatada e o ar enfeitado de laranjas. E bobagem. Daqui a muito progresso técnico e lógico, isso aqui é ela meio que fez um neologismo, né? Pegou tecnológico com ilógico e pôs tecno-ilógico. Quando for impossível detectar o domingo pelo sumo das laranjas no ar e bicicletas, em meu país de memória e sentimento, basta fechar os olhos. É domingo, é domingo, é domingo. Então ela está falando assim, na cidade dela, cidadezinha interior de Minas, ainda tem o costume antigo do pessoal sentar lá na sombra, na calçada, ficar descascando, chupando laranja, rindo do cara da bicicleta. E daí ela fala assim, com o progresso tecnológico, que seria o técnico que ela fala que é ilógico, com o avanço do progresso, no futuro será impossível detectar o domingo, ou seja, será correria todo dia, igual mais ou menos como é hoje, né? E pelo cheiro da laranja, né? Porque os costumes vão se perder. Então é só fechar os olhos, país de memória e sentimento, ou seja, no seu interior. Lembra que a Adélia sempre volta para o interior, para a interioridade, né?
e daí você chamar o domingo. Então, para comer depois, sugere adiamento, reserva, algo simples guardado para um tempo oportuno, como a própria memória. Então, cenas cotidianas, cena coletiva cotidiana, né? Um domingo à tarde, o pessoal tomando laranja. Aí a atmosfera sensorial, por causa do cheiro das laranjas, né? No ar. O rapaz da bicicleta, coisa popular e tal. E bobagem, revela a simplicidade do ambiente. Então, a crítica ao progresso, né? No tecnológico. É uma ironia que ela faz aí. O avanço desumaniza. Aí, domingo deixa de ser detectado pela convivência, pelos sentidos, porque a vida vai ficando cada vez mais corrida. Então, país de memória e sentimento, como eu falei, é o interior do sujeito, e não mais o exterior. Então, esse fecho repetitivo é domingo, cria um ritmo litúrgico, assim, como uma invocação. Você tem que fazer lembrar que é domingo. Tá? Então, o que está guardado na memória é para ser, entre aspas, comido depois, preservado contra o tempo e o progresso. Né? É para ser lembrado. Aí, este poema Atávica. Atávico é um adjetivo para tudo aquilo que é herdado, né? Ou de geração para geração, algo que está ali sendo herdado de uma geração para outra. Então, ó, minha mãe me dava o peito e eu escutava, o ouvido colado à fonte dos seus suspiros. Então, por quê? A mãe dava o peito para nenê ficava com o ouvidinho ali grudado no peito dela. E o peito é a fonte dos suspiros. Então, é ali pertinho do coração. Ó meu Deus, meu Jesus, misericórdia. Comia leite e culpa de estar alegre quando fico. Então ela tomava o seu leite, né, materno, e também culpa, porque ela ouvia os queixumes da mãe. Então era como se ela estivesse consumindo tudo junto. Né? E a culpa de estar alegre ali, enquanto a mãe estava preocupada, ansiosa. Se ficasse na roça, ia ser carpideira, puxadeira de terço, cantadeira, o que na vida beleza sem esfuziamentos, as tristezas maravilhosas. Ó, isso aqui, ó, tristeza maravilhosa, é quase um paradoxo, né? Porque tristeza e maravilha não combinam. Mas o que ela está falando, se ela tivesse ficado na roça, lá onde ela cresceu sendo amamentada pela mãe que vivia se queixando para Deus, que vivia ansiosa, ela seria uma carpideira. Carpideira é mulher que é contratada para chorar em velório, né? Fica lá chorando no velório dos outros. Puxadeira de terço também, porque ela fica lá puxando as orações, cantando e tudo, que é o que na vida é uma beleza sem uma alegria muito explosiva, né? Sem muito exagero. Mas eu vim para a cidade fazer versos tão tristes que dão gosto. Meu Jesus, misericórdia, que ela está repetindo o que a mãe falava. Né? Então, versos tão tristes que dão gosto, isso aqui também parece meio paradoxal, né? Porque se ele dá gosto de tão triste que ele é, por prazer da tristeza eu vivo alegre. Aqui sim, temos aqui um paradoxo, né? Então, por ter prazer na tristeza, ela vive alegre por sentir prazer na tristeza. Então, assim, atávica remete a algo herdado ancestralmente, transmitido de geração em geração, como eu falei para vocês. Ele começa com a cena da amamentação, né, que é o elemento físico e herança espiritual. E ela vai herdar o que da mãe dela? Esse comportamento mais melancólico que a mãe tinha, ela herda da mãe. Então, vem acompanhado de uma oração materna no leite. Né? Surge a ideia de culpa de estar alegre. E daí vai confundir o quê? Assim, religiosidade e contrição. Contrição é o arrependimento pelos pecados, é aquela tristeza, é aquele recolhimento. Então, se ela permanecesse na roça, ela ia reforçar a tradição familiar, né? A tradição familiar da tristeza. Mas ela foi para a cidade. Só que mesmo ela tendo ido para a cidade, ser poetisa, por exemplo, ela também herdou essa tradição, só que ela direcionou para outro campo. Em vez dela ficar lá na roça, sem instrução, chorando em velório e tudo, né, se lamentando que nem a mãe, ela vai se lamentar com a mãe, mas em versos, porque ela virou poetisa na cidade. Então, ó, tristeza maravilhosa, relação paradoxal, né, valorização do sofrimento, ou seja, ela valoriza o sofrimento.
Então, a herança dela, né, das tristezas, vira o quê? Criação estética, vira poesia. Até um pouquinho até de metalinguagem aí, que é a linguagem sobre a linguagem, ou seja, um poema que fala sobre o fazer poético. A repetição do em meu Jesus misericórdia é o vínculo entre poesia e oração, e é o vínculo entre a mãe e a filha, porque as duas repetem a mesma coisa. O último verso, por prazer da tristeza o vivo alegre, sintetiza aquele paradoxo central. A alegria nasce da elaboração poética da dor. Então ela transforma a dor em poesia. E ela fica alegre por isso. Por isso que ela se alegra no sofrimento. Porque ela se alegra criando poesia, criando poemas. Tá? Aí o título se conecta ao conteúdo porque ela assume um traço ancestral da sua mãe, né, que une culpa, fé, tristeza, beleza, algo que não se aprende, mas se herda, e daí, só que ela vai recriar tudo isso que a mãe fazia na poesia. Tá? Esse é bem bonitão. Explicação da poesia sem ninguém pedir. Então, assim, vou explicar aqui a poesia porque sim. Ninguém pediu, mas eu vou explicar. Um trem de ferro é coisa mecânica, mas atravessa a noite, a madrugada, o dia. Atravessou minha vida, virou só sentimento. Então, um poema curto, né, impactante, assim, poesia é isso, é um trem de ferro que atravessa a noite, atravessou minha vida, virou sentimento. Ou seja, poesia como expressão do que está dentro de mim, de tudo que eu, né, quero expressar. Então, ironia, a poesia não precisa ser explicada, mas o lírico se expõe a fazer. Né? Como eu falei, eu vou explicar por que sim. Acontece aqui metalinguagem, que eu amo tanto falar sobre metalinguagem. Né? Então, ela vai explicar a poesia através de um poema. O poema começa com a definição objetiva. O trem de ferro é uma coisa mecânica. Aí a palavra mecânica representa o mundo racional, técnico, concreto. Né? Porque você vai ter que ter racionalidade para criar poesia. Né? Você vai expressar seu sentimento, né? Suas emoções. Mas você vai ter que ter alguma racionalidade para trabalhar essas palavras. Então é o trem atravessando a noite. E a noite é o mundo de sonho, né? A noite, a madrugada, ou seja, é a dimensão existencial no que ultrapassa o físico, que daí já é a imaginação. Tá? Então é o trem, as palavras, na imaginação, né? Sendo trabalhadas na imaginação. Atravessou minha vida é que o trem do espaço externo para o interior do sujeito. Então, o trem atravessou a vida, são sentimentos, as emoções, e eu vou trabalhar aqui dentro para exteriorizar em forma de palavras. Então é assim que ela está explicando como é que funciona a poesia. Ele deixa de ser uma máquina e se transforma nessa experiência, tá? Que é o fazer poético. Esse poema é bem hermético, assim, ele é bem fechadinho, você tem que ir trabalhando as imagens. O fecho virou só sentimento, sintetiza o processo poético. Então aquilo, tudo que ela vê no mundo, vira emoção, e a emoção vai ser trabalhada para virar poesia. A poesia nasce da transfiguração do cotidiano, ou seja, eu pego o que está à minha volta, tudo isso vira sentimento, tudo que eu sinto em relação ao mundo, aí eu transformo em poesia. A explicação é simples e direta, quase prosaica, né? Não é tão simples assim. A poesia... Opa! A poesia, quando algo aparentemente banal, deixa de ser coisa e se torna memória, afeto e sentido, sentimento. Né? Quando o mundo à nossa volta se torna sentimento, vira poesia. Entenderam? Isso aí, bonitinho isso aí. Estão gostando desses três aí que a gente leu até agora? Sim? Opa, eu estou em outro lugar aqui. Aqui, deixa eu ver. Aqui. Sim, sim, prof. Alguma dúvida? Acho que não, né? Maria Santos, Davi, todo mundo. W Cheetos, não entendi. Mas, vamos lá. Poesia já. Endecha. Pessoal, endecha é uma modalidade, é um subgênero, é um gênero poético, né? É um poema que trabalha um lamento, uma tristeza. Tá? Então é um canto de tristeza. Endecha que era muito ali da Espanha, né? Da tradição, como é que fala? Tradição barroca espanhola. Então, vamos lá. Embora a velha roseira insista neste agosto e confirmem o recomeço dessas mulheres grávidas, então, ó, a roseira está lá viva, as mulheres estão grávidas, ou seja, embora a vida insista, ou seja,
A roseira está lá, agosto, época de seca, a roseira está bonita. As mulheres estão grávidas, ou seja, ela tem vida nova, né, sendo gerada. Eu sofro de um cansaço intermitente como certas febres. Então, embora haja vida aí por aí, eu vejo a vida acontecendo, estou cansada, né? E é um cansaço intermitente, que fica lá indo e voltando, indo e voltando, e voltando, com certas febres, né? Febre da malária, né? Que você fica, ela fica vindo e voltando, indo e vindo, indo e vindo. Me acontece lavar os cabelos e ir secá-los ao sol, desavisado. Ocorre até que eu cante. Ou seja, eu vivo normalmente assim, né? Lavo o cabelo, seco ao sol, canto, fico alegre, mas pousa na canção a negra ave e eu desafino rouca, em descompasso, uma perna mais curta. Ou seja, de repente eu estou alegre, aí essa negra ave é a metáfora, né? Que pousa na canção, ou seja, a canção é a alegria. Essa árvore negra, pode ser um corvo negro, ela pousa na sua canção e ela fica triste. Aí ela fica triste, ela desafina. A ausência ocupando todos os meus cômodos. Gente, ó, a ausência ocupando os cômodos é um paradoxo muito interessante, porque ocupando tudo, a lembrança endurecida no cristal de uma palavra, de uma pedra na uretra. Então, assim, tem algum. Vou ativar o som da Emily, porque tava interferindo aqui. Então, peraí, ela tá dizendo que ela fica tão triste, né? Essa ausência pode ser a perda, pode ser a saudade, pode ser a memória de coisas do passado que ela não tem mais e tudo. É um luto até. Lembrança endurecida no cristal de uma pedra na uretra. Então, é algo dolorido, né? Uma pedra na uretra, dolorido, doloroso. Né? É uma pedra no rim que passa pela uretra quando você vai se livrar dela, né? Se você não tiver que operar. Então, dói demais. Então, é uma saudade, um sentimento dolorido, profundamente dolorido. Então, Endecha é um canto fúnebre, um canto de lamentação. Né? Ela fala dos contrastes entre vida, né, e o estado interior dela, que é de tristeza, de cansaço. A natureza insiste na renovação, mas ele se sente cansado, como se fosse uma febre que vai e vem. Pequeno gesto cotidiano surge numa tentativa de normalidade. Ela chega a ficar alegre. Né? Aí, como eu falei, a negra ave é a tristeza. Desafina, tal, descompasso, a metáfora, uma perna mais curta reforça a ideia de desequilíbrio existencial. Né? Porque ela fala assim, desafina, não sei o que, é uma perna mais curta. Então, está desequilibrado, não está equilibrado, saiu do equilíbrio. A ausência ocupando os cômodos, assim, a falta em presença invasiva, ou seja, essa ausência de uma vida que faça sentido, essa saudade, essa melancolia em relação ao passado, essa que a gente chama de essa saudade doída que a gente chama de nostalgia, talvez, vira algo tão presente que incomoda. Comparação final, pedra na uretra, imagem dura e dolorosa, física, para expressar o sentimento íntimo. Então, esse sentimento é tão dolorido que é como se fosse uma pedra na uretra. É uma experiência profunda de perda e de ausência. E essa perda, né, como eu falei, a ausência preenche todos os espaços, porque é uma perda muito dolorosa. Talvez ela esteja falando dos pais de novo, né? Ela vive repetindo, às vezes até inconscientemente, a perda dos pais. Aqui, um homem doente faz a oração da manhã. Esse era para ter sido o último poema da semana passada. Aí, então, vamos ver um homem doente rezando de manhã. Pelo sinal da Santa Cruz, chegue até vós o meu ventre dilatado e vos comova, Senhor, meu mal sem cura. Então, ele está falando com Deus, né? Pelo sinal da Santa Cruz, que chegue até Deus o ventre dilatado, ou seja, não é que o ventre, a barriga vai chegar até Deus, ou seja, que o rogo dele, para que esse ventre, para que essa doença que deixa a barriga dele inchada, pode ser milhares de motivos aí, disbiose, algum problema gastrointestinal, alguma coisa, que o Senhor se compadeça, né, desse mal sem cura. O problema é que essa doença não tem cura, ele já está falando aí.
Inauguro o dia em que, a meu crédito, explico que passei em claro a treva da noite. Então, ou seja, ele está começando um dia depois de uma noite de insônia por causa dessa doença. Escutei, e é quando às vezes descanso vozes de há mais de 30 anos. Então, se ele escutou vozes de há mais de 30 anos, ele está falando que naquele momento em que ele rememorou a sua vida passada, ou seja, rememorou coisas do passado, é quando ele conseguiu descansar um pouquinho. Então, algum alívio ele teve na memória. Então, a memória, de novo, vem como cura, como processo de cura, como remédio. Vi no meio da noite nesgas claríssimas de sol. Isso aqui é uma metáfora, né? Então, no meio da escuridão, no meio da dor, ele viu uns faixinhos de sol. Nesga é quando está aquele dia todo cinzento, todo encoberto, aí você vê um pouquinho de sol passando assim pelas nuvens. Então é uma nesga, é um pedacinho de nada. Então, nesgas claríssimas, ou seja, no meio de todo o sofrimento, ele viu alguma luz. E essa luz estava onde? Na memória. Então a memória serviu como remédio para ele. Minha mãe falou, enxotei gatos lambendo o prato da minha infância. Então, o prato da infância dele está lembrando da sua infância. Livrai-me de lançar contra vós a tristeza do meu corpo e o apodrecimento cuidadoso. Então, ele está pedindo para Deus, Deus, me livre da tentação da ingratidão, né, de me irar contra o Senhor. Então, ele está pedindo para Deus para ele ter a mansidão e a paciência de enfrentar essa doença, de passar por tudo que ele está passando, sem ficar com raiva de Deus e culpando Deus, por exemplo, né, pelo mal dele. Mas desabafo dizendo que irado amor vós tendes. Então, primeiro ele fala assim, eu rezo para não ficar com raiva de Deus, e logo em seguida ele desabafa. O vosso amor é irado, ou seja, o vosso amor é bravo. Por quê? Porque ele está sofrendo. Então ele usa essa construção um pouquinho paradoxal para dizer assim, olha, eu peço para ter paciência e não me revoltar contra Deus, mas o Senhor tem um amor, né? O Senhor me ama, mas que amor cheio de ira, né? Porque eu estou sofrendo. Aí ele vai fazer aquela jaculatória lá, tem de piedade de mim, tem piedade de mim, tem piedade de mim pelo sinal da vossa cruz. Então isso aqui é meio que uma ladainha de oração mesmo, que faço na testa, na boca e no coração, né? Testa, boca, coração. Aqui, aqui, aqui. Da ponta dos pés à cabeça, da palma à palma da mão. Então, é um poema em forma de oração, né, como se fosse uma oração para Deus, e esse sujeito lírico, essa voz lírica, está conversando com Deus, expressando toda essa dor. E daí você vai vendo a complexidade de alguém que está muito doente, de uma doença incurável, né, lutando contra a própria consciência ali, enquanto conversa com Deus, porque ele pede a cura, né, que ele sabe que não tem, ele fala com Deus que ele teve algum alívio em algum momento, quando ele lembrava da sua infância, quando ele lembrava do seu passado, né? E daí ele pede para ele tem aquela atitude assim de querer ter fé, para não fraquejar e culpar Deus pelo seu mal, e ao mesmo tempo ele se revolta um tiquinho contra Deus ali, e daí depois ele volta pedindo piedade, pedindo piedade, pedindo piedade, né? E fazendo lá o sinal da Santa Cruz. Tá? Então aqui vai mostrar bem a presença da religiosidade muito forte na poesia da Adélia. Tá? Então, um homem doente define a situação e a forma. É um homem doente orando. Fórmula católica tradicional, pelo sinal da Santa Cruz. Então, vai ali no campo da oração mesmo, litúrgico, e mistura imagens corporais fortes, ventre dilatado, mal sem cura. Né? Então, tem a materialidade e a fé juntas aí. Madrugada em claro revela sofrimento físico, também abertura para memórias. Então, essas memórias são que eu falei que dão algum alívio para ele. E ele termina lá, como eu falei para vocês, pedindo misericórdia. Aí vamos lá, mais uma endecha, mais um canto triste. A endecha das três irmãs. Mas não são elas que estão rezando aqui. Né? A voz lírica aqui não é delas, é de um eu lírico que olha de fora, como se fosse um narrador em terceira pessoa, um narrador observador. Tá? Então, o canto de tristeza das três irmãs. Então, vamos dizer assim, o eu lírico que vai falar sobre esse canto, não são elas que vão se expressar
muito aqui. As três irmãs conversavam em binário lentíssimo. Então, binário lentíssimo é assim, aquela prosa arrastada, né? Aquela conversa vagarosa. A mais nova disse: tem um abafamento aqui, e pôs a mão no peito. A do meio disse: sei fazer umas rosquinhas. A mais velha disse: faz 40 anos, já. Então, uma falou da sua ansiedade, a outra falou de uma coisa cotidiana, sei fazer rosquinha, e a outra falando sobre o tempo, a passagem do tempo, o envelhecimento. A mais nova tem a moda de chorar no quintal. A do meio está grávida. A mais cruel se interneceu por plantas. Então, a mais nova vai chorar no quintal. A do meio tem um nenê, então tem uma vida nascendo ali. E a outra, né, transferiu todo o seu amor por plantas. Ou seja, que ela é cruel. Nosso pai morreu, diz a primeira, uma lamentação. Nossa mãe morreu, diz a segunda. Somos 3 órfãos, diz a terceira. Então, esse é o lamento das 3 irmãs. Vou recolher a roupa no quintal, fala a primeira. Então, entra o cotidiano aí também. Né? No meio do cotidiano tem o canto de tristeza delas. Elas estão no meio do dia a dia, vivendo suas vidas, cuidando da casa, tudo, e se lamentando. Meio isso. Será que chove? Fala a terceira. Olha o cotidiano ali. Né? A fala banal do cotidiano. Já viram as minhas sempre vivas? Que é uma flor bonita, uma planta bonita, né? Falou a terceira, a de coração duro, e soluçou. Então ela tem coração duro, mas ela soluça, porque ela está triste. Né? As 3 estão tristes. Quando a chuva caiu, ninguém ouvia os 3 choros dentro da casa fechada. Porque é uma coisa íntima, é uma cena íntima que está acontecendo ali dentro de casa, uma cena familiar. Tá? Então, assim, é um lamento coletivo, um lamento de 3 irmãs. Tá? Então elas estão conversando de modo simples e cotidiano, né? Um ritmo pausado, monótono, ali no meio do dia a dia. Cada uma tem doença, a outra tem gravidez, a outra fala sobre o passado do tempo, o gesto cotidiano, tudo isso. Né? E é um choro que ninguém vai escutar, porque dentro da casa fechada, sugerindo dor íntima, né, contida. Então, ela só quis mostrar isso, uma cena, a tristeza das pessoas nas suas vidas, vamos dizer assim, nas suas vidas pessoais, e que ninguém fica sabendo, porque é uma tristeza íntima. Então, ela quis fazer um poema sobre as nossas tristezas íntimas. Né? Isso que dá o caráter universal ao poema, porque ela não está tem 3 irmãs particularizadas ali, mas essas 3 irmãs podem representar todas as pessoas do mundo, com as suas tristezas e os seus dramas íntimos. Né? É aí que está a beleza desse poema, é aí que ele se torna universal. Bendito. Ó, de novo, com influência religiosa muito forte. Louvado seja Deus, meu Senhor, porque o meu coração está cortado a lâmina, mas sorriu no espelho ao que a revelia de tudo se promete. Então, esse aqui essa voz lírica aqui é uma pessoa muito forte, né, que tem muita fé, porque ela louva a Deus, mesmo com o coração cortado a lâmina, ou seja, mesmo magoado, mesmo triste, né, sorri quando olha no espelho, né, a revelia de tudo, assim, a contada de todas as tristezas, porque promete-se. Então, a pessoa é uma pessoa que tem esperança, uma pessoa que, apesar da tristeza, ela olha no espelho e olha lá na frente, porque o que se promete é o futuro. Ou seja, é alguém que sabe que nenhuma tristeza dura para sempre. Porque sou desgraçado como um homem tangido para a forca, mas me lembro de uma noite na roça, o luar dos legumes e um grilo, minha sombra na parede. Então, assim, de novo, a memória vindo como um processo de medicação, de cura para as tristezas. Então, ele é um desgraçado como alguém que foi condenado à forca. Ou seja, alguém que está com a vida toda ferrada. Só um desgraçado. E ó, essa comparação, assim, é uma desgraça muito grande, né? Porque ele compara como se fosse alguém condenado à forca. Mas ele se lembra do seu passado, da sua vida na roça e tudo, e aquilo tudo internece seu coração, aquilo tudo serve como cura mesmo para essa tristeza toda. E é algo que sustenta a sua fé. Daí ele vai falar, louvado sejas, porque eu quero pecar contra o afinal sítio aprazível dos mortos, violar as tumbas com o arranhão das unhas, mas vejo tua cabeça pendida e escuto o galo cantar 3 vezes em meu socorro. Opa! Então, assim, ele louva a Deus, mesmo quando ele sabe que ele quer pecar, porque quando ele fala assim, ó,
pecar contra o sítio aprazível dos mortos, violar as tumbas, não é que ele vai fazer isso ao pé da letra, mas assim, eu vou pecar, né? Estou pecando, estou fazendo coisas que eu não devo, mas faço isso e ao mesmo tempo eu sei que eu estou errado e eu louvo a Deus, porque quando ele olha para a cabeça bendita de Jesus ali na cruz, né, e escuta o galo cantar 3 vezes, que é o galo cantando, daí vai fazer referência a uma cena bíblica, né, o galo cantando 3 vezes, e Pedro acabou de negar Jesus 3 vezes. E Jesus falou que o galo ia cantar 3 vezes, que ele ia, aliás, que ele ia cantar, que ele ia negá-lo 3 vezes antes que raiasse o dia. E antes que raie o dia, o galo assim que Pedro termina de negar Jesus pela 3ª vez, o galo canta. E daí ele olha, né, e eles trocam um olhar, um olha para o outro. E daí Pedro se arrepende amargamente da sua soberba, né, e compreende que ele era muito pequeno, ele devia se ancorar mais na esperança. Então ele está falando assim, louvado seja, porque eu peco, mas Jesus vem sempre me salvar, né? O quê? Na minha consciência. Ele está sempre ali, me lembrando quem eu sou, quem ele é, e a esperança que ele representa para mim. Então é um canto profundo, é um poema profundamente religioso. Mas não é um religioso só católico ali, mas é um religioso que fala sobre a esperança mesmo, né? Esperança em Deus. Louvado sejas porque a vida é horrível. Então ele fala, a vida é uma desgraça, a vida é uma merda. Mas louvado seja Deus, porque mais é o tempo que eu passo recolhendo os despojos, velho ao fim da guerra com uma cabra. Ou seja, a vida é horrível, mas mesmo assim louvado seja Deus. Assim, mais tempo que eu passo recolhendo despojos, ou seja, recolhendo feridas, organizando a vida, reorganizando tudo que foi destruído, mas limpo os olhos e o muco do meu nariz por um canteiro de grama. Ou seja, apesar de toda a tristeza, tudo que acontece, ele vai limpar os olhos, né, o muco do nariz, ou seja, você fica lá chorando, né, e vai continuar a vida. Louvado sejas porque quero morrer, mas tenho medo e insisto em esperar o prometido. Ou seja, ele está tão triste, ele está tão desgastado que ele quer morrer, né, como muitos ali, profetas, como muitos santos do Antigo Testamento, por exemplo, eles estão ali numa situação de muita lamentação, de muita tristeza, mas eles se mantêm firmes, se mantêm fiéis. Por quê? Insisto em esperar o prometido. Isso aqui é a fé dele sendo mais forte do que a sua fraqueza. Uma vez, quando eu era menino, abri a porta de noite. A horta estava branca de luar. A horta estava branca de luar, ou seja, a horta estava iluminada, a luz da lua era tão forte que deixou assim tudo claro, né? O branco claro. E acreditei sem nenhum sofrimento. Louvado seja Deus. Ou seja, no meio da noite a luz aparece, e essa luz é o próprio Deus. Então você acredita, sem nenhum sofrimento. Daí ele termina louvando Deus de novo. Então é um poema como se fosse uma oração, de novo. Hoje tem bastante poema com influência cristã, né, influência religiosa, bem forte, sobre fé, né, e resiliência. Ou seja, o homem de muita fé não é a pessoa de muita fé não é que ela sempre ali, fiel, e não passa por nenhuma provação. Não, às vezes você passa por toda a desgraceira do mundo, né? Você pode ser Jó, você pode ser Jeremias, Oséias ali, ó, só tomando no lombo, mas você se mantém fiel, tá? Então esse, de novo, é uma influência religiosa muito forte na poesia da Adélia, tá? Esse agora já é diferente, né? Refrão em assunto de cavaleiro e seu cavalo medroso. Lembrando que refrão é o quê? É uma parte que se repete, é uma parte de um canto que fica se repetindo, né? É aquela partezinha que se repete. Então, ó, ô estrela d'alva, ô lua. Esse aqui é o refrão, tá? Então, um cavaleiro com seu cavalo, lá. Tristeza é luar nos ermos, do sertão, Minas Gerais. Então, ela vai voltar o seu poema, a sua poesia, para o interior de Minas. E é um cavaleiro e seu cavalo andando pelo sertão de Minas, pelo sertão mineiro. E saudade de que, meu Deus? Não sei mais. Ou estrela d'alva ou lua. Tá vendo? Isso aqui é o refrãozinho, né? O homem e seu cavalo. O escuro é duro ou macio? Meu cavalo perguntou. E lhe respondi: galopa, é para Deus que eu vou. Ou seja,
o cavalo, entre essas, perguntou, escuro, é duro, macio, galopa, que é para Deus que eu vou, ou seja, eu vou embora para onde Deus quiser. Ou estrela d'alva ou lua. Ou estrela d'alva, gritei na cava para espantar o breu. Ele está caminhando de noite, ele está cavalgando de noite. Alva, 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 precipício respondeu. Então, ele cantou sozinho, ele está num ermo, está num deserto, de noite. E o precipício, que faz o eco, respondeu, ou seja, ele cantou para o nada e o nada respondeu com eco, né, no precipício. Ou estrela d'alva ou lua. Então, é um cavaleiro lá no meio da noite, no sertão, andando, cavalgando, né, e cantando, e ninguém responde, porque ele está sozinho. No fim da viagem, no fim da noite, tem uma porteira se abrindo pela madrugada suspensa. É para lá que eu vou. Para o céu, para o ar, Rosílio, para os passos de orvalho, ou estrela d'alva, ou lua. Né? Quanto tempo dura a noite? Meu cavalo perguntou. O tempo é de Deus, eu disse, e expurei. Estrela d'alva ou lua. Então ele fica imaginando o cavalo conversando com ele ali, né? Só que ele não dá respostas objetivas para o cavalo. Quanto tempo dura a noite? Não sei, o tempo é de Deus, não é da minha conta. Então é estruturado nessa repetição, né, desse refrãozinho aqui, tá? No sertão, numa paisagem noturna, como eu falei. Então a estrela d'alva e a lua são pontos de luz no escuro, ou seja, orientação e esperança, né, porque ele é muito solitário ali nessa caminhada, nessa cavalgada, nessa travessia. O cavalo aparece humanizado, ele faz a pergunta sobre a duração da noite. Então ele responde com simplicidade e fé, dizendo que ele segue para Deus. Então, toda vez que ele começa a ter essas angústias e ele vê o cavalo falando com ele, né, na verdade ele próprio está se questionando, ele responde com fé. Eu caminho para Deus, né, eu cavalgo para Deus. Então esse eco do precipício reforça a solidão, como eu falei, tudo. Então é uma cena de um homem ali cavalgando e é como fala assim, é uma metáfora da caminhada humana guiada pela fé. Né? E toda vez que ele se questiona, ele fala assim, eu caminho pela fé. É isso. Hoje está bem forte a religiosidade aqui dos poemas. E esse aqui também tem religiosidade muito forte. Anímico. Anímico, pessoal, tem a ver com o espírito, com a alma. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Nasceu no meu jardim um pé de mato que dá flor amarela. Então, no jardinzinho, nasceu aquele matinho com uma florzinha amarela. Essas florzinhas amarelas de matinho que tem por aí. Toda manhã vou lá para escutar a zoeira da insetaria em festa. Porque daí junta aquele monte de bichinho, de inseto, e ela fica escutando os zumbidos dos insetos, os barulhinhos dos bichinhos ali. Né? Tem zoado de todo jeito. Zoado é tipo barulho, zum, zum. Tem do grosso, do fino, de aprendiz e de mestre. Ou seja, tem todo tipo de inseto, ele tem todo tipo de barulhinho de inseto. É pata, é asa, é boca, é bico, é grão de poeira e pólen na fogueira do sol. Ou seja, tá descrevendo... Gente, ela transforma um matinho com flores num espetáculo. Porque, ó, isso aqui, ó, é meio que uma... Peraí. Metonímia. Ela pega partes dos insetos, né, pata, asa, boca, bico, para representar o todo. Então, um monte de insetos representado pelas suas partes. Tá? Isso aí a gente chama de metonímia. Grão de poeira, pólen, fogueira do sol, porque essa é o sol batendo ali, né, e a plantinha ali no meio do dia. Parece que a arvorinha conversa. Isso aqui, ó, regionalismo, né? Ela está falando do jeito simples do interior. Ela não fala arvorezinha, ela fala arvorinha. Arvorinha. Como o homem lá, a pessoa do sertão mineiro, do interior mineiro. Parece que a arvorinha conversa. Então, gente, olha, isso aqui é muito legal. E é só na poesia que a gente consegue fazer isso. Você pega uma cena simples do cotidiano, né? Um matinho com flor amarela no meio do jardim e transforma num espetáculo, né? Com insetos. Tanto aqueles insetinhos, aquelas bichinhas, aqueles mosquitinhos ali, ela transforma nessa cena assim bonita, né? Grandiosa. Então, ó, é isso. Né? Anímico por quê? Está relacionado à alma, princípio vital, a ideia de vida. Né? Então, quando ela fala que parece que a arvrinha está conversando,
né? Por quê? Por causa da barulheira ali dos insetos, né? Parece que ela está falando, parece que ela fala. Parece que ela tem uma vida além da vida, vamos dizer, daquela vida vegetativa dela. Como se ela tivesse uma alma humana mesmo. Então, bem bonito, né? E isso faz um contraponto de novo, assim, mais indireto com o Drummond, porque o Drummond ele escreve sobre uma flor amarela que nasce no meio do asfalto, que é a flor da esperança, no meio da desgraceira toda. E ela vai falar sobre um matinho de flores amarelas que nasce no jardim e que vira uma coisa maravilhosa. Esse poema do Drummond, depois vocês procurem, chama A Flor e a Náusea. É daquele Drummond mal-humorado, melancólico e triste. Nada tá bom nunca. Então, deixa eu perguntar em particular se vocês estão gostando dos poemas, se vocês gostaram desse, porque esse aí eu gosto muito dele. Deixa eu ver aqui, conversar com vocês. Estão gostando? Ela fez várias referências bíblicas. Os poemas da semana passada também teve uma. Sim, a seleção a seleção não, né? Que eu estou seguindo por ordem de poemas mesmo. Mas parece que a organização no livro parece que ela fez de propósito, assim, ela falou assim, vou seguir uma sequência aqui de poemas mais religiosos aqui. E de influência mais religiosa, Maria Mou, Luiz também, muito legais. Esse do anime, com esse dos insetinhos, eu gostei demais dele. Eu gosto demais dele. Né? Como é que fala? Um poema antológico. Descritivo. Então, o título do poema já vai revelar um pouco sobre a essência dele, sobre o conteúdo dele. É um poema que vai descrever. Vai descrever uma cena de cotidiano, né? No meio de um sótão, de um porão. As formigas passeiam na parede, perto do vidro de cola que perdeu a rolha. A mais, um maço de jornais, uma bilha e seu gargalo fálico. Bilha é um vaso grandão, assim, às vezes de vidro, com como se fosse um garrafão redondão, assim, grandão, né? E com o gargalo bem comprido e fininho. Então, assim, você imagina... Deixa eu ver se eu acho uma bilha para vocês aqui. Bilha. Aí... Não, quero bilha. Imagem de bilha. Aqui, ó. Tipo, bilha é isso aqui, ó. Tá? Pode ser de vidro também. Então, um garrafão. Tá? Vamos lá. Poesia já tá. Então, um garrafão que perdeu de cola, que perdeu a rolha, ou seja, perdeu a tampa. A mais, tem um maço de jornal. Aliás, perto de um vidro de cola, ou seja, de um vidrinho de cola, que cola antigamente era um vidrinho, né? Perdeu a rolha que tampava ele, um maço de jornal, a bilha com o gargalo, um copo de plástico e um quiabo seco. Tá? Guardado ali porque as pessoas guardavam o quiabinho, né, para depois plantar semente. Então, é uma bagunça ali num quarto qualquer. Tudo sobre uma cômoda num quarto. Então, o que ela está fazendo? Ela está fazendo uma descrição, por isso que ele é descritivo. É a descrição de uma bagunça ali, de uns troços, de uns trem jogados. Vou falar trem porque ela é mineira, né? Jogado ali numa cômoda. Tá? O vidro de cola está arrolhado com uma bucha de papel. Então, aquele vidro de cola que perdeu a tampinha, perdeu a rolha, que era de rolha ainda, está com um maço de papel tampando ele. É sábado, é tarde, é túrgida minha bexiga feminina. Ó, sábado, tarde, túrgida. A Adélia usa umas figuras sonoras na poesia dela também. Isso aqui é uma aliteração, que a gente chama, né? Repetição de som consonantal. E por isso vai ser menos belo que o elevante e a esvazie. Ou seja, ela está olhando lá um sábado à tarde, uma cômoda, as coisinhas em cima, e vai ficar menos bonito se ela tiver que levantar porque ela está de bexiga cheia e daí ela vai fazer xixi. Né? Então o xixi não vai combinar com essa beleza do sábado. Os analistas dirão, segundo Freud, complexo de castração. Então ela fala assim, os analistas dirão, né, que isso é um complexo de castração, porque Freud tinha essa teoria de que a mulher tem complexo de ser castrada, de não ter o membro do homem e tal. Freud era idiota pra caramba, mas vamos lá. Eu não digo nada, pela primeira vez, humildemente. Vou me deitar para dormir, ou seja, ela literalmente falou, dane-se, pro Freud.
Vou me deitar para dormir, não antes sem rezar, pelos meus e os teus. Ou seja, ela prefere viver a sua simplicidade, a sua vida simples e cotidiana, né? E não se preocupar com as teorias científicas e psiquiátricas, não rezar pelas minhas pessoas, pelas pessoas, pelos teus e assim, pelos outros. Então, é uma cena doméstica e banal, situada num sábado à tarde. É isso que eu falo, que faz parte da poesia pós-moderna, é transformar o cotidiano banal em beleza. Né? É tirar a poesia do cotidiano banal. A voz poética rejeita a explicação teórica, né? Preferindo interpretar a sua experiência. Né? Ou seja, não interpretar a experiência, mas viver só. Viver e acabou. Sem ficar ali se preocupando muito. Então, mistura de descrição objetiva, por isso que ele é descritivo, humor, reflexão sobre o corpo e interpretação psicológica. Então é isso. Uma cena banal que ela transforma numa reflexão, faz uma gracinha ali, enfim. Né? É transformar o cotidiano banal em beleza. Igual ela fez com o dos insetinhos lá. Cabeça. Isso aqui vai ter a ver com dores emocionais, não dores emocionais, perturbações emocionais, né? Ou perturbações mentais. Quando eu sofria dos nervos, não passava debaixo de fio elétrico, tinha medo de chuva, de relâmpago, de novo, ó, o regionalismo interior de Minas, ó lá, não é relâmpago, é relâmpago. Relâmpago é nojo de certos bichos que não falo para não ter de lavar a minha boca com cinza. Opa, peraí. Ela falou que quando ela tinha problemas mentais, que sofria dos nervos, não passava debaixo de fio, né? Não era cheio de superstição. Tinha medo de chuva, de relâmpago, e não falava o nome de certos, e tinha nojo de certos insetos, mas ela não fala o nome desses insetos porque, ou seja, ela continua com nojo desses insetos. Então essa pessoa não está sendo sincera. Qualquer casca de fruta eu apanhava. Então eu tinha mania de ficar catando casca de fruta, colecionando. Hoje que sarei, tenho uma vida e tanto. Já seguro nos fios com chave desligada e lembrei de arrumar para mim esta capa de plástico. De dia e de noite não tiro, durmo com ela. Então, isso aqui é o comportamento de uma pessoa que está mentalmente saudável. Né? Ela falou que ela sarou e leva uma vida boa. Né? Segura no fio. Então, assim, tinha medo de passar debaixo de fio elétrico. Agora ela segura no fio. Né? Tá, com a chave desligada, mas não precisa segurar no fio. Lembrou, arrumou para ela uma capa de plástico que ela não tira nem para dormir. Então não é uma pessoa, tá vendo que tem um humor aí, tem uma ironia, um sarcasmo? Tipo, a pessoa não sarou coisa nenhuma. É uma pessoa que acha que sarou e tá se gabando disso. Ou seja, é um maluco falando sobre sua maluquez. E que não sabe que é maluco. Caso chova, tem um trabalho nenhum. Casca, menos sendo de banana ou de manga, não entervo. Quem quiser que se cuide. Não cato mais casca de fruta. Abatam as placas de atenção, que eu escrevo e ponho perto. Um bispo, quando tem zelo apostólico, é uma coisa charmosa. Não quando explicar isso para o pastor da minha diocese. Pastor, pessoal, é padre, tá? Porque é de uma diocese. Então, o padre é um pastor de uma diocese. Mas ele não entende, fica falando, minha filha, minha filha. Ele pensa que é woman's lib, pensa que a fé está lá em cima e cá embaixo é mau gosto, só. É ruim. Ninguém entende. Gritava até parar quando eu sofria dos nervos. Então, uma pessoa extremamente obsessiva, com comportamento obsessivo, fica enchendo o saco do padre lá. Uma pessoa cheia de comportamentos obsessivos, que acha que se curou, mas não se curou porcaria nenhuma. Tá? E aí que está o humor do poema. Né? Tá dizendo, cabeça remete ao estado mental delírico, desequilibrado, obsessivo, né? Cheio de manias, e que acha que não... porque perdeu algumas manias do passado e renovou a sua doideira, né? A doideira só foi transformada em outro tipo de doideira e tá ali se gabando, achando que... Né? Porque tem muito isso. O maluco, ele gosta de falar que ele não é maluco. Já ouviram isso? Não sou louco. Então é um poema piada, assim, sobre a loucura. Tá? Engraçadinho. Não é dos mais legais que ela escreveu, mas é engraçadinho. Sítio. Então, sítio vai ter um significado. Você pode pensar no sítio mesmo, lá na roça, e sítio como lugar. Tá? Então, igreja é o melhor lugar. Então,
Esse eu lírico aqui falou que o melhor lugar que tem para estar é a igreja. Lá, o gado de Deus para beber água. Rela um pouco os chifres e evita os seus cheiros, que eu reconheço e gosto, a modo de um cachorro. Então, o gado de Deus é uma metáfora para as pessoas, os fiéis que vão na igreja, porque são um rebanho. Né? Então, rebanho, gado. Então, o rebanho de fiéis está lá, né, para beber água, ou seja, para renovar as suas forças, renovar a espiritualidade, tudo. Daí ela está falando assim, como se fosse gado mesmo ali na missa cheia. Tá? E ela gosta de ir lá numa missa cheia. Né? Ela vai como se fosse um cachorro, né? Um cachorro feliz ali no meio dos bois. É minha raça, estou em casa como no meu quarto, ou seja, se sente muito à vontade na igreja como se estivesse no próprio quarto, estivesse em casa. A igreja é casa-mata de nós, então é uma casa-mata, é uma cabana, é uma cabana ali debaixo da terra, protegida. Então ali ela se sente protegida, é um lugar de proteção para ela. Lá tudo fica seguro e doce, tudo é ombro a ombro buscando a porta estreita. Então, lá todo mundo está procurando o quê? O céu. A porta estreita é o céu. Então, todo mundo ali tentando entrar no céu. Lá, as coisas dilacerantes sentam-se ao lado deste humaníssimo fato, que é fazer flores de papel e nos admirarmos como tudo é crível. Então, lá, tudo que é angustiante, todas as nossas dores, ficam simples, né? Lá a gente suaviza as dores, então não tem. Está cheia de sinais, palavra, cofre, chave, nave, teto aspergidos contra o vento e a loucura. Então, de novo, esse processo litúrgico da missa ali, no caso, né? Aí ela vai falar do cofre, da chave, nave é o interior da igreja, né? O teto, tudo isso aspergido, né, com água benta, no caso, mas contra vento e loucura. Vento, no caso, é o quê? As coisas do cotidiano, né? Aquilo que a vida que passa a gente não vê, a angústia mesmo. Lá me guardo, me espreito, ou seja, lá é um lugar de recolhimento. A lâmpada que me espreita, adora o que me subjuga na nuca como um boi. Aí fica esquisito, ela fala, ela adora aquilo que a subjuga, mas isso aqui é o quê? É a sua fé. Ela se submete a Deus como um boi submete ao seu dono. Não como um escravo, mas como alguém que quer, né, se submeter. Ou seja, é alguém que tem uma fé muito grande. De novo, o sentido religioso. Lá sou corajoso e canto com meu lábio rachado. Glória no mais altos céus a Deus que é de fato é espírito e não tem corpo, mas tem o olho no meio de um triângulo onde vê todas as coisas, até os pensamentos futuros. Então, glória a Deus nas alturas. Né? Deus que não tem mais corpo, né? No céu, mas ele tem, daí ela vai fazer referência a uma imagem muito antiga que se tinha de Deus, que era um triângulozinho assim, com o olho no meio, que é assim, o olho que tudo vê, é o olho de Deus que vê todas as coisas, inclusive o que está no futuro. Né? Lugar sagrado, eletricidade que eu passeio sem medo. Então, é lugar onde ela pode, né, esse eu lírico, essa pessoa lírica pode não ter medo de nada. Se eu pisar, o amor de Deus me mata. Ou seja, vamos lá. Isso já é lugar de abrigo, pertencimento, né, onde ele se reconhece. Então é pertencimento e identidade. Melhor lugar. Os fiéis são comparados ao gado, imagem que enfatiza a comunidade, proximidade e natureza instintiva do ser humano. O ambiente da igreja descrito como uma mistura de sagrado e corporal, com cheiros, contato físico, convivência. Então está ali para sentir-se em casa como no seu próprio quarto. A igreja aparece como um refúgio contra o caos. Tá? O vento é o caos. Um casa-mata é um lugar de proteção, é uma cabana subterrânea. A comunidade religiosa é tratada com união, ombro a ombro, em busca da porta estreita, em busca da salvação. As dores e os conflitos humanos, né, coisas dilacerantes, encontram ali lado a lado de gestos simples de devoção. Então está todo mundo ali na sua devoção. Espaço religioso cheio de símbolos e sinais sagrados. Por que isso aqui não ficou? A relação com Deus é marcada pela reverência e submissão. Eu falei, então respeito e submissão.
O eu lírico encontra ali coragem para louvar mesmo em sua fragilidade, né, com o lábio rachado. A imagem do olho no triângulo remete à ideia de Deus onisciente que tudo vê. Então, é uma energia poderosa. Eletricidade, quando ela fala eletricidade, é energia poderosa. Quando ela fala a intensidade da experiência religiosa, o amor de Deus é tão forte que poderia até matar. Ela fala que poderia matar. Né? Ou seja, é um amor muito forte. Então, poderia até dizer, eu até morro por amor a Deus. Seria algo assim. Tá? Então, é um lugar espiritual de abrigo, identidade e encontro com o divino. E eu vou ler só mais um, que só tem mais um aqui mesmo. Aí vamos terminar com 12 poemas do encontro de hoje. Vamos lá. Tabaréu. Tabaréu, pessoal, é uma expressão para homem da roça, homem do interior. Né? É um homem lá do sertão mineiro. Vira e mexe, eu penso numa toada só. Fiz curso de filosofia para escovar pensamento. Não valeu. Ou seja, eu penso uma toada só. Assim. O pensamento vem... Fez um curso de filosofia para escovar o pensamento, ou seja, para refinar o pensamento. Não adiantou de nada. O mais universal que chega é a recepção de Nossa Senhora de Fátima e Santo Antônio do Monte, ou seja, vale muito mais do que grandes pensamentos, grandes teorias, é uma experiência cotidiana, religiosa, né, numa cidade interior. 2.000 pessoas com velas louvando Maria, num oco de escuro, pedindo bom parto, moço de bom gênio para casar, boa hora para nascer e morrer. Então, um monte de gente ali, na sua fé, pedindo coisas para Deus, né? Pedindo coisas para que Nossa Senhora interceda junto a Deus, tudo mais. O cheiro do povo espiritado, isso eu entendo sendo desatino. Então, eu entendo isso aí, da experiência humana, coletiva, da fé, né? Das grandes filosofias, não quero saber disso, não. Por quê? Mercê de Deus. O poder que eu tenho é de fazer poesia, quando ela insiste feito água no fundo da minha mina, levantando um morrinho de areia. É quando clareia e refresca, abre o sol, chove. Então ela está falando assim, o que eu sei fazer é poesia. E a poesia que eu sei fazer é do dia a dia, é do cotidiano, da experiência humana ali, coletiva e tudo. Então aqui a gente já vai ter o quê? Metalinguagem de novo. Um poema falando sobre fazer poético. Então, é quando ela faz poesia que clareia e refresca, abre sol, chove, ou seja, quando a vida acontece. A vida acontece quando ela faz poesia. Conforme as necessidades. Às vezes dá até de escurecer de repente, com uma trovoada em raio. Não desaponta nunca. É feito sol, feito amor divino. Então a poesia é como sol, como amor divino. Pode escurecer, mas ela nunca vai falhar. Ou seja, é um poema que no fim das contas é sobre fazer poético. Fazer poético vem da onde? Vem da experiência humana simples, do cotidiano, da convivência coletiva, das coisas pelas quais a gente passa, não das grandes idealizações e pensamentos filosóficos, não. Faz a poesia da simplicidade. Então, é um poema metapoético, metalinguístico, tá? Tem essa metalinguagem muito forte aí, tá? E é um poema sobre poema. E esse Tabaréu, por quê? Porque é o homem simples do interior. Tá? Então, ela está comparando o poeta, vamos dizer, contemporâneo, o poeta pós-moderno, o poeta que faz poesia da sua experiência cotidiana, a isso, como se fosse um roceiro, né, que encontra sentido na vida ali no seu próprio viver. E disso faz a poesia. Tá? E por hoje são esses os poemas, já está no finzinho mesmo. Deixa eu só colocar uma bateria que senão vai acabar a bateria do computador. Aí, beleza. E deixa eu perguntar, gostaram dos poemas de hoje? Todos eles com uma carga mais religiosa, né? Quase todos. Aquele da loucura, nem tanto, mas ficaram bem legais. Né? Eu gostei bastante dessa seleção que veio para hoje. A Maria amou, sim, o livro é muito bom, sim. Eu acho que é o Nicolas que tá. O Nicolas está aí hoje? Acho que não. É o Nicolas que pegou lá na biblioteca o bagagem, foi ele que conseguiu pegar, mas tem outros lá, tá? Da Adélia. Beleza? Bianca Madalena aí. Beleza, gente, deixa eu ver o que tem mais. Não tem gatos mais aqui, mas hoje vocês já viram Cheetos, né? Mais cedo. Beleza. Me senti catequizada hoje. Muito bom, muito bom. Tá. Mas você vê, ela transforma a experiência religiosa não numa coisa catequética, mas numa experiência, mas numa coisa que mostra a universalidade da espiritualidade humana.
Tá? Então, ela transforma aquela experiência religiosa cristã, católica dela, num sentimento universal, uma coisa universal. De todos eles, de hoje, os meus preferidos são, eu não sei nem dizer quais, mas aquele do Jardinzinho eu acho maravilhoso. O Anímico, que lá eu gostei muito mesmo. Tá certo? Gente, então agradeço a presença de vocês hoje, espero vocês sexta-feira que vem, que vai ser dia 20, se não me engano, deixa eu ver aqui. Dia 20. Beleza? E desejo um bom descanso para vocês, um bom final de semana, e a gente se vê lá no IF durante a semana. Certinho? Bom, até mais, pessoal. Obrigado pela presença, obrigado pela participação e até mais. Tchauzinho.